E aí, pessoal, aqui é o professor Anderson. Nós vamos ver sobre geometria analítica, dar uma continuidade do que já havíamos visto em sala de aula. Então, a geometria analítica nós vamos trabalhar com o plano cartesiano. O plano cartesiano, né, ele tem o eixo x e o eixo y. Então, ele tem o eixo da abscissa, que é o eixo x, e o eixo da ordenada, que é o eixo y. Esses eixos dividem o plano cartesiano em 4 partes iguais, ou seja, 4 quadrantes. Estão representados aí esses 4 quadrantes na figura, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, nesta ordem, né, em um sentido anti-horário. Então, o que vem a ser, então, uma geometria analítica? Por que eu estou apresentando um plano cartesiano? Eu havia dito a vocês que geometria analítica é uma fusão entre geometria e álgebra. Então, na geometria analítica, nós vamos ter elementos e esses elementos vão ter valores. Como, por exemplo, o ponto. Quando eu tenho um ponto na geometria analítica, esse ponto ele tem um valor, ele tem um para-ordenado x, y, onde x é a abscissa e o y é a ordenada. Então, no plano cartesiano, eu já começo a estipular um elemento da geometria analítica do qual ele terá valores. X vai ter um valor e o y também vai ter um outro valor. E sempre o para-ordenado sempre vai ser xy. Então eu vou representar um ponto qualquer no plano cartesiano com uma letra maiúscula P, tá? Uma letra qualquer que seja, nosso exemplo aqui é o P, e aí vai ter um para-ordenado xy, que vão ter valores numéricos tanto para x quanto para y. Então, como eu estou fundindo geometria e álgebra, estou juntando essas duas partes da matemática, eu passo a ter valores para os elementos geométricos a partir de agora, né, nesse estudo de geometria analítica. Tá. Então, o que nós vamos de fato começar a ver? A distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é possível ser calculada com certas fórmulas. Eu havia comentado, falado com vocês, e a partir disso eu vou fazer a introdução aqui novamente, né? Não, na verdade, nem uma introdução, eu estou só relembrando porque eu já havia dito com vocês em sala de aula. Então, se eu tenho dois pontos A e B, eu tenho o x de A e o y de A, tenho o x de B e o y de B. Então, é possível montar esse par ordenado. E como é que eu calculo, então, a distância entre A e B? Pela fórmula da distância. Então, x de B menos x de A elevado ao quadrado, mais y de B menos y de A elevado ao quadrado, todo mundo dentro da raiz quadrada. Então, através dessa fórmula da distância, essa é a fórmula da distância, nós podemos calcular a distância entre A e B, tá? Novamente, o x de A vai ser um valor numérico, o y de A vai ser um valor numérico, o x de B vai ser um valor numérico e o y de B vai ser um valor numérico. Então, eu vou pegar esses valores, vou substituir nessa fórmula, na fórmula da distância, e nós vamos conseguir calcular a distância entre A e B. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. Sabe-se que o ponto P de para-ordenados A2, ou seja, a abscissa do ponto P é desconhecida pela gente, é equidistante dos pontos A, 3 e 1 e B, 2 e 4. E ele pede para calcular justamente a abscissa desse ponto P que a gente desconhece. O que eu fiz? Eu desenhei mais ou menos esse triângulo aqui para vocês, e esse triângulo, tá? Eu posso traçar uma reta que ela passa pelo ponto P, e quando ela passar pelo ponto P, ela vai cortar o segmento AB e ela vai ser perpendicular. Por quê? Nós vamos dar uma olhada aqui. Ela vai ser perpendicular justamente porque o ponto P ele é equidistante, né, de AB. O que significa a palavra equidistante? Equidistante significa que o P ele vai estar à mesma distância de A como ele vai estar à mesma distância de B. Ou seja, o P ele tem a mesma distância para A como ele teria a mesma distância para B. Significa, então, que a distância de P a A é igual à distância de P a B. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa fórmula e substituir os valores de P, de A e de B. Então, vamos pegar os para-ordenados e substituir na fórmula da distância. Então, a distância de P a A e a distância de P a B, vamos virar a fórmula. Então, a distância de P a A
e a distância de P a B, vai gerar essa fórmula para a gente, certo? Então, eu tenho a raiz, né, de 3 menos A elevado ao quadrado, mais 1 menos 2 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de 2 menos A elevado ao quadrado, mais 4 menos 2 elevado ao quadrado. Bem, aqui eu substituí os valores de A, B e P na fórmula da distância. E eu tive essa igualdade. Tá, essa igualdade, ela é possível resolver, né? Já que eu tenho raiz de um lado e raiz do outro, essas raízes elas vão ser eliminadas. Nós vamos cortar as duas, porque uma vai acabar anulando a outra. Então a gente fica então só com essa equação, tá? Do qual a gente tem no primeiro e no segundo momento produtos notáveis. Esses produtos notáveis, a gente vai desenvolvê-los como a gente já desenvolvia anteriormente, né? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro mais o quadrado segundo. Quando a gente desenvolver, nós vamos obter isso aqui. Então, ó, transformei aquele produto notável, abri, né? Aquele produto notável em algo mais extenso. E aí, o que a gente tem? A gente tem duas equações do segundo grau igualadas. Porém, se a gente tem A ao quadrado de um lado e A ao quadrado do outro, quando eu transferir um dos A ao quadrado para um dos lados, vai ficar negativo e eles vão acabar se anulando. Então, aqui a gente já corta ele direto. Então, a gente elimina A ao quadrado com A ao quadrado. E aí, a gente fica só com A, né, em ambos os membros. E resolvendo essa equação, que é uma equação agora de primeiro grau, tudo que tem A para um lado, tudo que não tem para o outro, nós vamos chegar a menos 2A igual a menos 2. Então, o A vale 1. Significa, então, que a abscissa desse ponto, P, vale 1. E ele vai ser equidistante tanto para A quanto para B. Vai ter a mesma distância para A quanto para B. Tá? Isso torna esse triângulo um triângulo isósceles, esse triângulo formado no desenho. Coisa que a gente vai ver no próximo exemplo. Exemplo 2. Prove que é isósceles do triângulo cujos vértices são os pontos A, 2 e menos 2, B, menos 3 e menos 1, e C, 1 e 6. Então, ó, a gente tem que provar que ele é isósceles. O que é um triângulo isósceles? Eu acabei de desenhar aqui, e esse triângulo ele representa, né, os pontos certinhos do qual essa questão está trabalhando. Então, ó, para a gente poder ver se ele é isósceles ele possui dois lados iguais e um diferente. Então, para a gente poder ver se ele é isósceles, primeiro a gente tem que calcular quais são os valores do lado. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer aqui é qual é o tamanho do lado AB. Para saber o tamanho desse lado, basta calcular a distância de A até B. Então, ó, utilizando a fórmula, a gente chega a essa composição. Resolvendo isso daí, a gente descobre que a distância de A até B é raiz de 26. Agora eu tenho que achar o outro lado. Vamos achar o lado de A até C. Jogamos os valores de x de A, y de A, x de C e y de C na fórmula e chegamos a esse resultado. Então, a distância de A até C é raiz de 65. Agora vamos achar o outro lado, o terceiro que falta, a distância de B até C. Então, vou jogar na fórmula x de B, y de B, x de C e y de C. Quando eu jogo isso na fórmula, a gente acha o resultado raiz de 65. Então, como eu havia dito, para ser um triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados iguais. Os dois lados dele têm que ser congruentes. E a gente consegue verificar isso. Tá? Por quê? A distância de A até C é igual à distância de B até C. E ela é diferente da distância de A até B. Ela tem que ser diferente para ele ser isósceles. Porque se ela fosse igual, nós teríamos os três lados iguais e ele seria um triângulo equilátero e não um triângulo isósceles. Então, para ele ser isósceles, dois lados iguais e o terceiro tem que ser diferente, que é o nosso caso. A gente consegue provar, então, que esse triângulo é um triângulo isósceles. Agora vamos dar uma olhada sobre coordenadas do ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é justamente o ponto que fica na metade do segmento entre dois pontos. Então, se eu tenho A e B, eu tenho um segmento AB. Eu tenho essa distância de A até B. Só que existe um ponto que fica justamente na metade desse segmento. Que ponto é esse? Eu chamei ali de M. Então, vocês podem ver. Eu tenho A
onde vai ter x de A e y de A. Tem o B, onde vai ter x de B e y de B. E no meio desses dois pontos, bem no meio, tem um ponto M. Ele vai ter um valor de x para M e um valor de y para M. Então, como é que eu vou fazer o cálculo do ponto médio? Esse ponto médio vai ter um par ordenado. Então, para calcular esse par ordenado, basta a gente fazer a média aritmética de x de A mais x de B e dividir por 2. Então, eu vou fazer a média aritmética de x de A e x de B. Faço a média aritmética de y de A e também faço a média de y de A com y de B. E a gente vai obter, então, um par ordenado que estipula justamente o ponto M. Existem alguns casos especiais. Se, por exemplo, os dois pontos estiverem sobre alguma das retas, ou a reta da abscissa ou a reta da ordenada. Se por acaso ela está sobre a reta da abscissa, o valor, né, de M desse par ordenado, ele vai ser zero na ordenada. Mas a abscissa vai ser x de A mais x de B dividido por 2. Então, esse M está justamente sobre a reta do eixo x. E eu consigo fazer o ponto médio através dessa forma, sempre com o valor de y desse par ordenado para M sendo zero. Agora, se ela estiver sobre o eixo da ordenada, no eixo do y, vai ser o contrário. O valor de x vai ser zero e eu vou poder calcular fazendo a média aritmética dos valores de y dos dois pontos. Tá? Vamos a algum exemplo aqui, um exemplozinho só para a gente poder ficar bem mais tranquilo em relação a essa matéria. Bem, no nosso primeiro exemplo ele fala o seguinte: os vértices de um triângulo são pontos, então são os pontos, melhor dizendo, A, 0 e 4, B, 2 e menos 6 e o C, menos 4 e 2. E ele pede para calcular a medida da mediana AM desse triângulo ABC. Aqui está desenhado esse triângulo ABC. Esse triângulo ABC, então, ele vai ter a mediana AM. O que é essa mediana? Essa mediana junta o ponto A ao ponto médio do segmento BC. E ele quer saber justamente essa parte pontilhada do nosso triângulo, tá vendo? Esse AM é o que a gente tem que calcular. Para calcular, a gente precisa fazer o seguinte: precisamos achar primeiro o par ordenado que monta esse M. Então, eu preciso aqui achar x de M e y de M. Eu chamei aqui de A e B para não confundir tanto. Então, eu preciso calcular esse valor desse ponto, tá? O ponto médio de BC. Para calcular esse valor, eu vou calcular primeiro, então, o A. O A vai ser a média aritmética dos pontos de B e C. Então, eu vou somar o x de B mais o x de C, né? E eu vou achar ali que esse par ordenado tem a abscissa menos 1. E vou calcular agora o B. E vou achar que esse par ordenado tem a ordenada menos 2. Então, eu achei ali o ponto médio, né, do lado BC. Mas isso daí não significa, então, que eu já achei a mediana. A única coisa que eu achei foi o valor do ponto M. Eu achei o par ordenado que monta esse ponto M. Então, logo, a gente tem o valor. A gente tem o par ordenado de M. Mas falta calcular a mediana, a distância, então, de A até M. Então, portanto, calculando a distância de A até M, nós vamos jogar na nossa fórmula. Vamos chegar, então, que essa distância é igual a raiz de 37. Ou seja, essa mediana vale raiz de 37. Então, gente, peguem, revisem essa aula, estudem e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bons estudos e fiquem em casa.